A Frente em Defesa das Vacinas, aqui da Câmara dos Deputados, teve uma importante reunião agora com o Comitê de Combate à Desinformação, com o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal, do Ministério da Saúde, para exatamente pautar as ações mais efetivas deste ano no enfrentamento à fake news. Nós temos aqui na casa, lamentavelmente, uma série, um bloco parlamentar negacionista que, lamentavelmente, vem divulgando dioturnamente notícias falsas com relação à vacina, e nós, pela frente, estamos aqui alinhando um trabalho mais específico de monitoramento dessas informações falsas e o prejuízo delas para a população. Nós precisamos ter clareza de que ainda é um risco muito grande para a população, principalmente crianças que não estão sendo vacinadas, a situação da dengue que nós passamos agora e estamos enfrentando, a Covid-19 que é permanente no sentido de estar ainda, mesmo superada a pandemia, mas nós temos uma situação ainda de risco significativo, e ter, lamentavelmente, dentro da casa, essa desinformação sendo pautada oficialmente por parlamentares. Então o objetivo da frente foi também, além de reforçar a sua ação aqui na frente, na Câmara, no sentido do enfrentamento, mas também ouvir o plano de ação e como é que nós vamos poder atuar no sentido de ter uma unidade e um alinhamento maior no enfrentamento ao negacionismo. Então eu queria passar aqui a palavra à doutora Samara, que é uma das coordenadoras desse grupo governamental de enfrentamento à desinformação, e depois ao nosso diretor do Programa Nacional de Imunização, doutor Éder Gatti. Pode falar. O Comitê de Enfrentamento à Desinformação, sobre saúde pública e sobre o Programa Nacional de Imunizações, ele reúne hoje 6 ministérios, então a SECOM, Ministério da Saúde, a CGU, a AGU, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça, todos bastante empenhados e envolvidos em garantir que a gente consiga colocar o enfrentamento à desinformação também como parte das políticas públicas necessárias para a gente manter a nossa saúde pública protegida. É muito importante para nós essa reunião com a frente, porque é mais um passo de um dos nossos eixos, que é essa articulação institucional, esse reforço na compreensão de que a gente precisa efetivamente organizar uma estratégia para que seja possível lidar com as teorias da conspiração, o negacionismo vacinal, científico, que tem contribuído para a hesitação vacinal. Então é nosso papel, e a gente fica muito feliz e agradece ao deputado por ter tomado essa iniciativa, realmente conseguir garantir medidas que a gente organize essa iniciativa mesmo de preservação da saúde pública, de estímulo à crença na ciência e na vacinação. Obrigado. Pode ficar de cá. Bem, existe um compromisso do presidente Lula e da ministra Nízia Trindade na recuperação das coberturas vacinais. É um compromisso do governo e o Programa Nacional de Imunização está trabalhando intensamente nesse sentido. Então, nós aumentamos o repasse de recursos para municípios, recursos extras para promover ações de vacinação. Nós levamos o microplanejamento, que é uma estratégia para a elaboração de estratégias diferenciadas. E estamos com uma estratégia de comunicação muito elaborada e adaptada para as diferentes regiões do nosso país. Só que nós precisamos combater a desinformação, porque o Programa Nacional leva a vacina e garante o direito das pessoas de se vacinar, mas infelizmente existem grupos organizados que promovem a desinformação. E é uma promoção que tem por trás dela o interesse econômico e o interesse político. Então, para combater esse mal, que ele é complexo, nós precisamos não apenas envolver o Programa Nacional de Imunização, mas envolver todas as áreas do governo, uma ação muito ampla envolvendo vários ministérios no Saúde e Consciência, que é uma estratégia que monitora, responde, comunica e informa a população sobre rebatendo a desinformação e trazendo a informação correta. Só que não podemos ficar apenas no Poder Executivo, nós precisamos envolver os outros poderes. Então, a frente, ela abre aqui a oportunidade de uma articulação muito forte com essa casa. Então, o mandato do deputado Orinaldo e todos os deputados que compõem a frente promovem essa articulação, e que certamente vai fazer com que a gente ganhe força, não apenas na promoção dessa atividade, mas também ganhando robustez com relação a até mesmo discussão de leis, enfim, avançar para que a gente possa combater a desinformação e deixar a nossa população devidamente informada e vacinada.
Obrigado pela sua pergunta. A desinformação ela ganhou muito força nos últimos anos no país, porque os grupos anti-vacina foram acolhidos por mandatos de parlamentares e até mesmo pelo próprio governo anterior, que tinha ali figuras que falavam e promoviam desinformação. Tudo isso é feito para ter ganho político, né? Só que isso causa um mal muito grande. A gente observa, por exemplo, a dificuldade que é a vacinação contra a Covid-19, considerando a enxurrada de desinformação que há sobre a vacinação desse agravo em específico. Ao mesmo tempo em que a Covid-19 ela é uma das doenças que mais mata no nosso país, doença infecciosa que mais mata no nosso país, e infelizmente ela mata muito crianças. Então, quando a gente desestimula uma criança, um pai a vacinar uma criança, a gente deixa essa criança desprotegida e sujeita a pegar uma infecção e eventualmente a morrer. Então, por trás disso há um grande impacto. E tem que lembrar que quando a gente ataca a vacinação, por exemplo, de idosos contra a influenza, o idoso que é desestimulado a vacinar contra a Covid, por exemplo, se há um estímulo para o idoso não vacinar contra a Covid-19, automaticamente ele não vai se vacinar contra a influenza. Quando há um desestímulo do adolescente se vacinar contra o HPV, ele também não vai se vacinar contra a meningite, que é outra vacina do calendário do adolescente. Então, a desinformação, embora muitas vezes ela seja direcionada a determinados agravos, ela impacta todo o nosso calendário vacinal. E isso amplifica a desproteção, né? E, consequentemente, mais casos vão acontecer e pessoas vão morrer. Mais alguém? Sim, é a primeira vez. Nós, à frente, já tem um ano, já tivemos várias atividades, mas o comitê foi no fim do ano. Né? Então, iniciando as atividades legislativas, nós fizemos uma solicitação para que tivesse um pouco da apresentação dos dados e, portanto, fomos um bom processo de alinhamento. Eu queria ressaltar uma questão, porque não é só a desinformação. Tem gente lucrando com isso. Tem parlamentar lucrando com isso. Tem pessoas, profissionais de saúde lucrando com a desinformação e com o negacionismo. E digo isso porque é fruto um pouco da nossa reflexão de órgãos de governo que estão monitorando isso, não são dados soltos. Então nós vamos para o outro patamar de acúmulo de informações e de responsabilização. Porque se tem gente lucrando com o negacionismo, com o movimento antivacina e com a morte de crianças, de idosos, principalmente que são as faixas com mais debilidade, nós precisamos atacar isso. Ou seja, não é só mais a desinformação, entende? Nós precisamos ver quem está lucrando e também estancar esse tipo de movimento, porque tem plataforma lucrando, tem indivíduos lucrando com esse tipo de situação que a gente já consegue detectar. E eu acho que o comitê já tenha atuado no sentido de captar com os diversos órgãos informações mais concretas sobre isso, que eu acho que vai, ao longo desse ano, desenrolar e desembocar informações consistentes para o parlamento. Vou dividir aqui um pouquinho. Sobre a questão das articulações, nós teremos foi um dos encaminhamentos dessa reunião de hoje, tratar essa pauta e levar até o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, né, para que a gente tenha realmente uma reunião mais consistente, mais afinada, mais alinhada. Então esse é o próximo encaminhamento da reunião de hoje. Né? Com relação às questões mais técnicas, eu acho que o Gatti pode informar. Muito obrigado por sua pergunta. É importante lembrar que o Programa Nacional de Imunização ele preza pela segurança das vacinas que ele oferece para a população. E a gente tem um sistema já antigo de vigilância, de farmacovigilância, que monitora a segurança e a ocorrência de eventos clínicos após a vacinação. E vale lembrar que a identificação de hipersensibilidade após a vacina da dengue foi uma coisa que o próprio sistema de vigilância do Ministério da Saúde identificou, e nós fizemos uma comunicação para a população
lançando uma nota técnica orientando toda a rede de saúde, dando orientações de precaução para evitar que esse tipo de reação aconteça, e também fizemos uma coletiva de imprensa que inclusive contou com a presença da ministra Nízia Trindade, no sentido de informar a população de que há um monitoramento da segurança da vacina, que nós identificamos que não houve casos de óbito, não houve qualquer tipo de desfecho ruim, e que a gente continua monitorando, e obviamente que vamos garantir o máximo de transparência nesse processo. Quando a gente faz uma comunicação como essa para a população, garantindo o máximo de transparência, e quando o Ministério da Saúde ele não é reativo, mas sim proativo, isso neutraliza a desinformação. Ou seja, nós geramos a informação, processamos e comunicamos para a população o que é correto. Então, não deu tempo, certamente, para que os grupos se aproveitassem desse cenário, porque quem identificou o Ministério da Saúde, quem identificou os casos, foi o Ministério da Saúde, e fomos nós que comunicamos à população, justamente para não ter medo desnecessário. São quase 40, 18 para crianças e adolescentes. Se nós compararmos com o ano de 2022, nós tivemos aumento da vacinação. De forma geral, houve aumento. Então, o que acontece é que, em geral, houve aumento. Inclusive, nós divulgamos isso no final do ano passado. A gente ainda tem um caminho a ser traçado rumo às metas de cobertura vacinal, mas só que nós revertemos a tendência de queda dos últimos anos, e em 2023 registramos aumento das principais vacinas. Óbvio que no território nacional é muito heterogêneo, a gente tem estados que subiram mais, estados que subiram menos, mas de forma geral o Brasil apresentou melhora no ano de 2023. Olha, nós precisamos melhorar a cobertura de todos os imunizantes, nós precisamos melhorar a cobertura. A gente precisa melhorar, a gente tem aí vacinas que precisam atingir metas. E aí é importante destacar que, embora tenha tido melhora, o Brasil hoje busca ser área livre de sarampo, né? Então a gente, desde 2022 foi o último caso de sarampo do nosso país, sarampo que foi adquirido dentro do território nacional. Nós passamos o ano de 2023 inteiro sem ter um caso de sarampo, e aí nós saímos da condição de país endêmico para país em verificação de área livre. E buscamos ainda este ano ter a certificação internacional de ser área livre de sarampo. Então, assim, só para te dar um exemplo de que não dá para a gente eleger essa ou aquela vacina. Todas são importantes, a gente nem discute publicamente. Sarampo é uma doença que a população não tem tanto medo, porque não tem uma percepção social, mas só que corre o risco dela voltar. Então a gente precisa melhorar a cobertura vacinal para ser certificado de que somos área livre dessa doença, por exemplo. Ok. Muito obrigado. Obrigado.